que se cala. Porque hoje as pessoas da igreja, elas olham para o pastor, elas têm medo de falar para o pastor. Porque alguns, não é todos, tá? Não é todos. Existem pastor que tem maturidade. Se você chegar para ele e falar assim, pastor, isso aqui está caminhando para um lado errado, ele vai te ouvir e ele vai observar. Se ele perceber que está errado, ele vai dar um jeito. Se ele perceber que não, a sua forma de ver é que está equivocada, a obrigação do pastor é fazer o quê? Querida, aqui comigo, deixa eu te mostrar um outro ponto de vista. Mas não. A igreja não fala, o pastor, por sua vez, não põe um ponto de vista melhor para a igreja e todo mundo fica calado. As coisas estão andando errada e ninguém pode falar nada. A igreja está calada vendo um monte de coisa errada. Aí você vai no corredor, né? Vamos falar do corredor rapidamente. O corredor está na escola, o corredor está no trabalho, está no campo de futebol, está em tudo. Tudo é falado no corredor, mas para quem precisa ser falado, não é. Então, eu acho que precisava a igreja orar e começar a dizer para os pastores, pastor, olha só, por que fulano não pode ter oportunidade? Por que fulano não faz parte de um grupo? Por que não abracem fulano? Por que não visita? Rapaz, olha, eu vou parar de falar aqui, deixa eu te falar um negócio e eu vou te devolver a palavra. Eu vou falar um negócio aqui, te devolvo a palavra e você retorna. Vamos falar de exceção de pessoa rapidinho. Eu ouvi de um pastor dizendo que ele não tem obrigação de visitar a ovelha, ele não tem obrigação de ir na casa do membro, que os membros têm que parar com esse negócio. Rapaz, eu fico pensando o seguinte, o que esses caras fazem com a Bíblia que eles pregam no púlpito? Eu fico vendo eles pregar, o pastor fala assim, olha, a parábola da ovelha, e 99 ele deixou no aprisco, ele foi buscar uma no meio das montanhas, ele não foi na casa, não. Ele foi atrás por causa do valor de uma. Só que a geração de pastores hoje, tá? Existem pastores, entendam, existem pastores... Não está generalizando, não. Está generalizando. Não, existem pastores que trabalham, escuta, existem pastores que trabalham, tá? Tem o seu trabalho e ainda cuidam da igreja. E, às vezes, esses não têm tempo para estar periodicamente visitando membros. Mas, na nossa época, agora, na nossa geração, uma grande rama de pastores que não trabalham, vivem de dinheiro da igreja, eles não visitam o membro, não vai na casa do membro saber se o membro está bem, para orar, para ministrar na vida deles, mas a lã eles querem, a lã eles recebem. E aí eu ouvi, quando o pastor falou sobre essa questão, que ele não tem obrigação de visitar a ovelha. Meu irmão, eu queria poder levantar e falar, queridão, então sai daí e deixa entrar um aí que vai fazer isso. Deixa entrar um aí que vai apacentar as ovelhas, vai amar as ovelhas de Cristo. Foi o que Jesus falou para Pedro, tu me ama? Amo. Então vai cuidar das minhas ovelhas, vai apacentar minhas ovelhas. Só que a nossa geração de hoje, infelizmente, você não vê os pastores visitar os membros. Os pastores visitam, sim, os amigos. De amigo eles vão na casa. Isso aí. Dos amigos deles, do grupinho deles, eles vão na casa, eles almoçam, eles tomam um café. Vou concluir aqui. Wellerson, vamos pensar numa coisa lógica. Vamos dizer aqui, na minha igreja, vou dizer aqui, eu tenho uma igreja, tá? Eu sou pastor de uma igreja, sou dirigente. Na minha igreja eu tenho 70 membros. Um exemplo, tenho 70 membros. E eu tenho um carro. Você tem noção, se todo final de semana eu visitar durante 20 minutos ou meia hora a casa de uma ovelha minha, eu praticamente no mês, em 2 meses eu visito todos os membros da minha igreja. Eu abençoo a vida deles. Isso aí. Entendeu? Só que os pastores não fazem isso. Eles têm tempo para churrascaria, eles têm tempo para pizzaria, eles têm tempo para shopping, para viajar, para festa. Mas a ovelha que mantém a igreja dele, a ovelha que dizia... Para pregar fora. Isso, eles têm tempo. Mas a ovelha que está ali mantendo o nome dele, infelizmente, eles não têm tempo. E o nome disso é, sim, acepção de pessoas. Acepção de pessoas. E, inclusive, pastor, o senhor está falando das pessoas que têm ido à igreja. Eles não têm visitado. E o que dirá das pessoas que não vão à igreja? As pessoas estão sumidas, aquelas pessoas estão desanimadas, que estão magoadas, às vezes até com a própria pessoa, com o próprio líder. A administração da igreja. Da cadeira, ir lá mas a cadeira está